Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos falar aqui do gráfico hoje, o que aconteceu, para a gente estar aí fazendo nossos estudos e as marcações para o dia de amanhã, né? E já falando para vocês, aproveita galera, entra, venha para fazer parte da nossa sala, já deixa aquele like, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o canal, e compartilha isso com quem você acha que deve. Afinal de contas, tanto o canal aqui quanto o nosso grupo do Telegram está sempre ajudando a galera a virar chave, a fazer dinheiro, operar nesse mercado americano e também na B3. Então, se você quer aprender ou conhece alguém que queira aprender sobre Smart Money, vem participar do canal. Tem uma playlist que é um treinamento gratuito aqui. Se você ainda quiser começar mais avançado, tem o nosso treinamento gravado, que ele é vitalício e sempre tem atualização. Então, tudo que você precisar de Smart Money, você vai encontrar aqui no canal, beleza? E a sala tá bombando, né? Você acompanha a gente ali no Instagram, aqui embaixo. Vem participar, acompanha ali. Hoje foi mais um dia fantástico ali, a galera. Teve um aluno que só ele fez $700 sozinho, recuperando aí um stop de ontem. Eu tô praticamente com mais uma conta aprovada, falta $70 para aprovar a conta. Então, assim, juntos ali na sala a gente desenvolve o operacional. Tem material de apoio, vocês viram aí do material da sala, né? Quando você entra na sala, você tem material de apoio, não é simplesmente entrar e ficar na sala ao vivo perdido. Aqui a gente ajuda. Tem as aulas de nivelamento, onde você vai aprender alguma coisa sobre o operacional, você vai aprender como fazer a configuração da plataforma, você vai aprender sobre estrutura, tem uma aula exclusiva para os alunos sobre estrutura de mercado, além do que o acompanhamento diário aí das 10 ao meio-dia e meio, beleza? Então, bora lá falar do gráfico, para a gente estar aí não enrolando muito para a gente falar. Vamos começar pelo índice, né? O índice, de novo, deu um movimento bem bom aí, bem interessante. Nós tivemos hoje o PPI, né? Notícia lá nos Estados Unidos, foi uma notícia, ela foi positiva, né? Por isso que os mercados deram uma reagida positiva no início. E aí o que aconteceu? Primeiro que o índice ficou trancado aqui, né? Um pouquinho naquele range que ele tinha. Então ele abriu com o PPI, subiu, voltou um pouco para trás porque o resultado foi muito bom nos Estados Unidos. Isso aí, as bolsas lá sobem, o dólar foi para cima e depois a bolsa caiu e depois recuperou. É aquela inversão, né? Então é isso que acontece. O dólar foi para cima e depois voltou para baixo, que eu até fiz uma venda ali, pegando a venda e conseguindo fazer o resultado. Mas o que é importante ressaltar aqui? Ó? Eu tinha falado ontem sobre esse movimento de mitigação aqui, que se ele não conseguisse romper o fundo, o ponto que ele teria que ir, né? Que ele iria provavelmente testar seria a liquidez do topo, porque aqui a gente está numa região de fundo de gráfico de 4 horas, 60 minutos. E foi exatamente o que ele fez. Ele abriu, foi lá para cima, voltou, fez o pullback e aí deu a compra, né? Então foi um movimento bem direcional hoje, mais de 1.000 pontos aí, tranquilamente. Hoje quem entrou comprado no índice só saiu porque quis no final do dia, porque ele não perdeu fundo nenhum e foi o tempo todo virado para um lado só. O que a gente tem aqui agora? Ele chegou aqui nessa região de liquidez, né? Depois da falha do fundo, então agora a nossa expectativa é que esse preço ele vá testar essas regiões aqui de cima, tá? Então eu tenho aqui um order block lá em cima, embaixo desse order block tem um Fair Value Gap, tem essa região de Fair Value Gap aqui, e aqui em cima também tem um que eu até posso deixar esse order block sendo considerada toda a região. Então essas são as pontas que a gente tem lá para o lado de cima para estar analisando, tá? Então, assim, ó, como ele não rompeu o fundo, ele tem caminho para cima. Para isso acontecer, ele tem que romper esse range, tá? Porque o preço ele está travado dentro desse range. Então, ele precisaria pegar a liquidez nesse imbalance, voltar nessa região aqui da notícia e aí depois dar continuidade. É o famoso movimento do fundo forte e o topo fraco, né?
Ele testou o fundo, não conseguiu romper e agora está indo testar o quê? A próxima região de liquidez. E aí quando você olha o Structures, a gente percebe que em todos os time frames ele é bullish, ou seja, o índice está em movimento de alta. Então isso nos faz o quê? Sempre pensar em operações para o lado que ele está virado, né? Não ficar caçando operação, é ter paciência de esperar a volta para operar a favor, sentido desses movimentos aí que a gente tem marcado, tá? Um outro ponto importante aqui, tem que deixar claro, é esse carinha aqui, tá? Esse Fair Value Gap aqui, ó. Calma que eu já vou ajustar, tá, galera? Esse carinha aqui, que a gente teria aqui nesse ponto o melhor ponto para a gente efetuar uma compra, já que ele quebrou a estrutura aqui, ó. Tá? Então eu tive uma quebra de estrutura, ó. Movimento caiu, deixou topo, desceu, quebrou a estrutura. O que eu tenho aqui de ponto de parada? Essa zona de consolidação. Então um reteste na zona de consolidação para seguir subindo. Esse seria o melhor movimento que a gente teria aí para aguardar no índice, beleza? Vamos dar uma falada no dólar aqui, ó. O dólar foi embora para baixo. Aqui que eu falei, ó, na hora do PPI ele subiu, depois eu acabei fazendo uma venda aqui. Ah, não, aqui, desculpa. Na hora do PPI ele subiu, acabei pegando uma venda até a mínima do dia, tá? Fiz a venda aproveitando o movimento. Por que que eu fiz venda? Porque o movimento que a gente tem aqui, ó, é de baixa, ele vem perdendo fundos e não vem perdendo topos. Então, quando ele chegou nessa região de liquidez, eu vendi, até teria alvo aqui nessa região, só que como ele é muito amarrado, quando ele chegou aqui embaixo, começou a amarrar, eu acabei saindo. Minha saída era no ajuste, que depois ele foi. Tá? Só que o trade, como ele começou a enrolar aqui dentro dessa região, eu acabei zerando. Deu R$250 hoje. Então tá bom para uma B3 que estou cada vez mais perdendo interesse, mas a gente vai operando, porque ela dá assim, a gente não pode abandonar, até mesmo porque tem toda a galera aí que tem o operacional em cima da B3 e a gente tá sempre buscando ajudar da melhor forma possível, né? O que a gente tem aqui no dólar, ó? Eu tenho essa zona de liquidez aqui, tá? Agora o preço veio tocar nela. E o preço, apesar do preço estar dizendo aqui, ó, bullish, tá? A gente está vendo que o preço ele está consolidado. Aqui, a estrutura nos mostra bullish porque ele perdeu a estrutura aqui e quebrou a estrutura e está voltando. Só que aqui ele já falhou topo. Vocês percebam isso. Então, eu já tenho que estar atento a esse ponto aqui, ok? Então, assim, da mesma forma que o dólar está indo para cima e eu posso ter aí uma movimentação, o índice está indo para cima, eu posso ter uma movimentação para buscar os níveis de cima, aqui no dólar eu tenho liquidez aqui embaixo, então ele pode usar essa LTA para botar a galera presa na compra, vir estopar para vir aqui embaixo no alvo, tá? Então essa é a atenção que vocês precisam ter para não fazer besteira, tá? Então fiquem ligados nisso daí. E aí as regiões que a gente tem são essas mesmas, né? Tem os dois order blocks ali embaixo, do 15 minutos. Né? Esse carinha aqui que já foi mitigado, mas eu vou deixar ele aí porque o preço ainda está trabalhando em cima dele. Lá em cima eu tenho essa região aqui, só que o provável agora é aqui embaixo. Para o preço subir, ele teria que ter feito esse sweep aqui, perder pelo menos esse ponto, que aí pode nos dar uma comprinha até o teste dessas regiões aqui. Lembrando que ele ainda não fechou esse gap, tá? Então, ele ainda tem liquidez presa lá em cima. Então, muita atenção na movimentação do dólar amanhã por conta disso. Se ele abrir aqui subindo, segurou nessa região, a gente pode ter ele indo buscar liquidez na parte de cima. Caso abra perder nessa linha, aí a gente está virado para o lado de baixo e o nosso alvo seria aqui nessa região, certo? Então, no dólar, a gente tem essas movimentações.
Bora falar um pouquinho de Nasdaq agora. Para isso a gente vai botar no gráfico de 1 hora, que é o nosso guia, tá? Então aqui, ó, olha o que a gente tem no gráfico de 1 hora. Uma movimentação bem clara de venda, tá? Ontem o preço veio fazer o sweep nessa região, nesse Fair Value Gap aqui, ó, nessa zona desse range. Então hoje o que a gente tem aqui é esse range de atuação, tá? Ele fez toda a mitigação aqui, chegou nos 50% e começou a cair. E travou aqui embaixo. Se ele renovar a mínima, aí os pontos vendedores passam a ser esses daqui. Caso ele não renove a mínima, segure aqui nessa região, aí a gente tem que ficar esperto, porque esses pontos de liquidez vão ser os carinhas que vão levar o preço a testar essa zona da extremidade aqui, ó, porque aí o movimento tende a ser esse daqui. Inclusive eu tenho um outro Fair Value Gap aqui em cima, né, nos 60 minutos, onde o preço ainda não foi testado, tá? Então, por isso que eu falo que essa mitigação pode ainda não ter terminado. Então esse é o grande barato de estar prestando atenção no que o preço está fazendo. Ele pode ter vindo deixar um topo, um fundo duplo, volta, pega a liquidez aqui e depois desce, complementando esse movimento aqui de queda, até porque, ó, quando a gente olha o nosso indicador, ele recém tocou na região de 50%, que é essa região escura aqui. Então, ainda tem alguma liquidez para trás. Tudo vai depender desse fundo aqui, ó. Se ele não for renovado e nos time frames menores o preço virar, a gente começa a olhar para o lado de cima, que é isso daqui, ó. Percebam o que? O preço ainda não fez uma varredura de fundo, né? Se ele está fazendo fundos mais baixos, mais altos, ele não fez uma varredura de fundo, ele está criando liquidez. A gente só vai pensar em alguma coisa de reversão se ele fizer isso aqui, ó. Ele tem que varrer a liquidez e perder o topo que gerou esse fundo, essa varredura. Caso não faça isso, o preço segue o caminho. E aí é o seguinte, é aquilo que eu falo para a turma. Ele não rompeu, deixou zona de liquidez aqui, subiu, tem uma região importante aqui, é venda. Ah, mas eu estou no fundo. É venda, o preço está virado para baixo. Você tem que procurar por quê? Por venda, tá? O Nasdaq tem essa característica, nunca brigue com ele, nunca tenta adivinhar topo e adivinhar fundo, tá? Sempre vai para o lado que ele está virado nos 60 minutos, entendendo que é o conceito de estrutura. Tem isso no meu treinamento completo, tem uma aula de estrutura no treinamento gratuito e isso é a base que a gente usa para tudo, beleza? Então, galerinha, era isso, mas meu muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do treino, do conteúdo. Deixa aquele like, curte e bora pra cima. Um grande abraço a todos. Valeu!